Boa tarde. E mais pedidos de impeachment aparecem contra o Lula. Pedidos de impeachment. Mal começou o governo, já tem pedido de impeachment. A notícia de hoje é que deputados do MDB, União Brasil e PSD, que são partidos que fazem parte da base aliada do governo, assinaram um novo pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vírgula, o magnífico, vírgula, que foi protocolado na Câmara dos Deputados em razão da indicação de Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os partidos somam 8 ministérios na esplanada do governo. Pelo MDB, assinaram o pedido de afastamento de Lula os deputados delegado Palumbo, que em breve estará conosco para falar desse pedido, e também o deputado federal Tiago Flores. Pelo PSD, o deputado Sargento Farrur e pelo União Brasil, o deputado Rodrigo Valadares. Ao todo, 48 deputados assinaram o pedido de impeachment. Bom, Dani Alves, a pergunta é, são partidos que têm ministérios, fazem parte da base, dão sustentação ao governo, muito embora a gente tenha visto ontem no final do programa que os partidos aliados que sustentam o governo no Congresso são os que mais fazem oposição, fazem mais oposição até mesmo que o PL do Valdemar Costa Neto. Esses partidos vão reprimir esses seus representantes eleitos, porque o que vai ser mais importante? A manutenção desse pedido ou a manutenção dos ministérios? Se fosse para pedir impeachment, de acordo, né? Eu sugeriria o seguinte, né, se fosse analisar a lei do impeachment, o crime de responsabilidade, o fato de Lula estar liberando as emendas de relator, né, porque, o orçamento secreto chamava-se R2, era o termo técnico. Aí a Rosa Weber, ela falou assim, vamos julgar esse R2, inconstitucional, não pode. Aí o Lula fez o quê? Criou o R9, que é o orçamento ultra secreto. Se o secreto não pode, já é poder o secretíssimo. E aí é crime de responsabilidade, apenado com impeachment na lei brasileira, o fato de tomar medidas econômicas ilegais e também desrespeitar a decisão do STF. É muito mais forte um pedido desse do que o atual, você não acha? Sim, acho. Eu acho importante contextualizar para a nossa audiência a respeito do que se trata o impeachment, que é o julgamento pelo Congresso de crimes de responsabilidade que pode gerar um afastamento do presidente da República. Então, de antemão, a gente tem um plano de fundo de que o processo de impeachment ele tem um julgamento de natureza política e não jurídica. Então, ainda que eu ache que juridicamente não há crime de responsabilidade na indicação do Zanin, por exemplo, politicamente o Congresso, que é o órgão, o foro competente, pode entender como crime de responsabilidade. Nós temos exemplos na nossa história recente. A presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment por crime de responsabilidade pelas pedaladas fiscais, que assim foi considerado no âmbito político, mas não foi condenada no âmbito jurídico, no âmbito judicial. O Collor é a mesma coisa. Foi julgado politicamente como crime de responsabilidade, no âmbito jurídico foi absolvido. Então, o juízo é político, por isso mesmo é que políticos que julgam e não juízes. Então, se o Congresso entender que há crime de responsabilidade com natureza jurídica, natureza política, assim pode acontecer e não haverá nenhum tipo de irregularidade em relação a isso. Segunda questão, não há cota máxima de pedidos de impeachment. Então, se os parlamentares quiserem pedir impeachment todo dia, pode pedir. Aliás, se a gente vê nos últimos governos, o presidente Bolsonaro recebia pedido de impeachment todo mês, pelo menos. Dilma Rousseff foi a mesma coisa, Temer a mesma coisa, Fernando Henrique, todo mundo. Então é do jogo político pedir impeachment quando um parlamentar acha que o presidente não fez algum ato que corresponda à lisura da administração pública. Então não há erro nenhum da oposição em pedir esse impeachment. Outra coisa, a gente precisa considerar que há um pedido de impeachment, que é do deputado Sanderson do Rio Grande do Sul, e que outros 30 deputados, salvo engano, algo assim,
subscrevem esse pedido. Então eles não estão deixando de fazer nada para ficar fazendo pedido de impeachment. É uma subscrição. Demora menos de um minuto para alguém subscrever um pedido de impeachment. Então, não é que as pessoas, os parlamentares estão abandonando as suas funções para pedir impeachment. Eu, dentro desse contexto, então, acho que é válido os parlamentares de oposição fazerem esse pedido de impeachment, subscreverem, porque eles precisam fazer política. Político faz política. E eles precisam dar uma resposta, prestar contas aos seus eleitores com essas coisas que vêm acontecendo. O presidente recebe um ditador, por exemplo, eles não concordam com isso, eles estão prestando contas. Eu tanto discordo disso que, olha aqui, meus eleitores, eu estou pedindo impeachment para que o Congresso avalie se isso é ou não um crime de responsabilidade. É só então também, ele recebeu, fez bilu, teteia. Exato. Então, assim, como o Nicola disse, que não tem problema nenhum as pessoas se relacionarem diplomaticamente com outros países. Não tem mesmo. A questão é receber como receberam o Maduro, que é um ditador, que tem mandado de prisão pelos Estados Unidos, que tem denúncias gravíssimas no Tribunal Penal Internacional e que foi recebido aqui no Brasil como alguém que é um democrata. Aliás, o Lula disse isso, que era uma narrativa dizer que o Maduro era alguém não afeto à democracia. Exato, então, e disse que quem é ditador é quem acusa ele de ditador. Pois é. Não é a mesma coisa que você fala assim, a mulher estuprada chama o outro de estuprador, estuprador é você. Né? É você que provocou com a sua mini saia. Vamos fazer parâmetros aqui. Você que estava provocando, o homem estava lá quieto, você passou com essa mini saia e o provocou. É igual a questão da Rússia e da Ucrânia. Se a Rússia não reagisse, não teria guerra. A mulher que ficou roxa, a Ucrânia, né? A mulher que ficou roxa por tentar se defender de um estupro, se ela não reagisse, pelo menos ela não tinha sido agredida. Como se o estupro não fosse uma agressão. Enfim, professor Marcelo Suano, receber o Maduro, defender o Maduro em solo nacional e ainda ofender os políticos deste país, a imprensa deste país e todo mundo deste país que faz coro à acusação de Maduro, que é muito bem documentada pela ONU, e o processo no Tribunal Penal Internacional está para começar, recheado de provas, de evidências sólidas de que ele mata, estupra, faz desaparecer, prende, tortura. Dá para ele levar um impeachment com base nesta recepção e nesta fala, uma fala desgraçada do Lula? Bom, inicialmente, uma boa tarde para Vinato, boa tarde a Daniela, boa tarde ao Paulo, boa tarde ao Nelson, boa tarde a toda a equipe da Jovem Pan, esse público maravilhoso que nos acompanha. Eu vou fazer uma provocação. O argumento do que é extremamente pragmático e garantista, isso é bem curioso. Claro, que você é garantista, você também é garantista. Isso não tem nada de errado, muito pelo contrário, mas me lembra em que você se prender unicamente ao critério exclusivo da lei e assim o fazer, ainda mais quando você se você tiver um arcabouço jurídico estranho, sei que os juristas não gostam que isso seja falado, mas sempre traz muito problema. E me lembra uma imagem que aconteceu usando a pergunta que você fez e a analogia que você fez, de um juiz na Inglaterra que ele simplesmente reduziu a pena e falou que houve consciência por parte do estuprador porque ele usou preservativo. Tá? Usar preservativo para ele foi considerado algo positivo, afinal de contas ele teve consciência com relação à vítima que foi estuprada. Está dentro da regra do jogo? Tá, mas a política como a sociedade e o arcabouço jurídico, ele não vive só da letra da lei, ele vive também dos símbolos que representam isso. Há um aspecto formal. Isso vai dar impeachment? Não. Vai dar impeachment por qual razão? Primeiro, isso depende do Lira. Segundo, o que foi feito, e aí eu entendo o que a Dani falou, apesar de não ser tão incisivo, né? É um erro. Por quê? Porque o que se fez foi colocar nas mãos do Lira mais uma arma, um instrumento, um utensílio para o Lira barganhar com o governo. Então, esses opositores que aí estão, eles estão simplesmente dizendo, ó, Lira, te entreguei mais um instrumento. Porque nós estamos agindo pela indignação de ter recebido o Maduro. Realmente, o Maduro é uma figura que causa ojeriza.
Aqueles que tiverem oportunidade, acompanhem aquilo que aconteceu. O Bruno Musa tem um documentário, no dia 13 vai estar no ar pelo Brasil Paralelo. Assistam isso, aqueles que tiveram curiosidade. Leiam a parte 2 do meu livro, vocês vão ver a quantidade de mortes que foram provocadas, foram produzidas por um regime que só queria calar a oposição e massacrar o seu povo. Então, é um indivíduo que traz ojeriza, mas... Infelizmente, na política internacional, você é obrigado a ter que, para fazer política externa, conversar com as pessoas mais desprezíveis. Mas tem um ponto de diferenciação para não ser o pragmatismo puro ou ser apenas a interpretação na letra da lei e ao ponto de produzir absurdos como um juiz achar que um estuprador não deve ser acariciado porque usou preservativo. Qual é? Se essas razões pragmáticas se dão por questões que dizem respeito aos interesses do seu país, da sua sociedade, o Maquiavel dizia, nunca ele defendeu a amoralidade, ele defendeu comportamentos que às vezes são imorais, porque existe uma outra razão que se sobrepõe a toda ela, que é o interesse da sua sociedade e manter a sobrevivência e o equilíbrio da sua sociedade. O que o Maquiavel dizia, ele nunca foi amoral, vale qualquer coisa. Não, o Maquiavel nunca disse isso. Então, é importante dizer, qual é a razão, por exemplo, que o Bolsonaro se encontrou com o Putin? Apesar de eu olhar para o Putin de uma maneira muito diferente. Eu vejo as pessoas descem um cacete no Putin, tem muitos erros, é um autoritário, mas a razão histórica que levou àquela personalidade é a mesma razão histórica que levou o Zelensky. Razão pela qual eu não aceito que façam qualquer ofensa ao Zelensky, como foi feito por um presidente da República de um país da América do Sul, que disse que ele não era a última bolacha do pacote. Ali foi uma ofensa. O Zelensky é sim a última bolacha do pacote. Ele é um líder que vai ser lido pela história da humanidade. Independentemente de gostar ou não gostar dele. Dele estar fazendo coisas certas ou erradas, mas ele vai ser lido. Mas voltando para cá, qual é a razão? O Bolsonaro, quando se encontrou com Sua Excelência o presidente Vladimir Putin, ele o fez por razões pragmáticas, porque como Estado na ONU, o Brasil disse que era contra essa guerra. E não votou a favor, em hipótese alguma, pela invasão que foi... Inclusive admitiu que aquilo foi uma invasão e não uma operação militar especial. Mas qual era a questão do Bolsonaro? Nós temos que resolver os interesses do nosso país. Como governo, eu vou me apresentar para conversar com essas personalidades e não vou fazer pré-julgamentos a ela, tal qual Sua Excelência, o atual presidente, o fez, quando falou mal do Zelensky e ofendeu o Zelensky. Tá? Vejamos, voltando para a questão agora da recepção do Maduro. Qual é a razão pragmática de interesse nacional que nos leva a receber essa personalidade? Nenhuma. Ali é por razão ideológica, por proximidade, por simpatia com aquele comportamento, por simpatia com aquele regime, por simpatia com aquele governo. Por isso é tão causador de ojeriza quanto qualquer outra ação que ele possa ter feito. Pior, 2 outros pontos estão sendo jogados à mesa. Um acordo para a troca de informações sigilosas pelos serviços de inteligência. Isso está sendo trazido à tona. E por isso só já deveria ser colocado à mesa. Esse é o ponto. Esse é o ponto.